Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Saudades de fazer um vídeo é, aqui, né, da gente interagir novamente. É um momento assim muito delicado esse que nós estamos passando, não é novidade para ninguém, né? Hoje todo mundo tem opinião sobre o Covid. E assim, a gente falar sobre o Covid-19 é mesmo que chover no molhado. Sei que tem muita gente falando muita coisa, falando que é a volta de Jesus, né? Realmente, esses são os sinais, né? Como disse Jesus lá no Evangelho, ele disse que isso é o princípio das dores, mas ainda não é o fim, né? Então, é um momento realmente assim que a gente tem que realmente parar, né? Porque senão a gente pira. Mas eu quero começar com uma reportagem que eu vi na semana passada, ou semana retrasada, não me lembro. Estava fazendo uma reportagem com as pessoas da última geração que sobreviveram à Segunda Guerra, o Holocausto. E o repórter perguntou a um jornalista, a senhora acredita em Deus? Ela falou não. Ela já estava com uns 90 anos. Ela falou não, não acredito em Deus porque onde que estava Deus? Tinha bebê, tinha criança, tinha idosos, tinha tanta gente que morreu naquela câmara de gás e onde que estava Deus? Se tivesse, não. E se eu tivesse a oportunidade, eu falaria para ela, Deus ele estava no mesmo lugar onde ele é devido estar. Ele estava no seu trono soberano, reinando sobre tudo, sobre todos. Nós temos a tendência de culpar a Deus pelas atrocidades que acontecem na Terra, mas nós nunca paramos para ver que isso é consequência do pecado, dos nossos erros, das nossas atitudes. Nós fizemos um estudo, né, no final do ano passado, lemos o Novo Testamento e eu tentei expor, pelo menos dar uma introdução ali do que é o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, a Revelação. E uma das partes, no capítulo 8, 7 e 8, fala das trombetas de Deus tocando. Eu não sei se você se lembra, mas quando fala das trombetas tocando, a trombeta é um sinal de despertamento. Quando nós estamos num quartel ou qualquer coisa, você vê que toca uma trombeta, né, para uma alvorada ali, para poder despertar a tropa dentro desse contexto ali. E, na verdade, quando fala das trombetas, né, é o juízo parcial de Deus juntamente com a misericórdia. Nós já tivemos outras pestes ao longo da história da humanidade. Isso não é de hoje, já tivemos a peste bubônica, tivemos a febre espanhola, tivemos tifo, tuberculose, a própria AIDS já aterrorizou muito nos anos 80, mas nada dessa magnitude, desse tamanho, até mesmo pela velocidade dos meios de comunicação. E o Covid-19 ele está indo nessa direção. Mas só que o Covid-19 ele tem uma particularidade, né? Com tanta tecnologia, com tanta inovação, com tanto avanço da ciência, não tem nada hoje humanamente que contenha esse vírus. Hoje, esse vírus, né, um simples vírus que nós não conseguimos ver a olho nu, ele mostrou a impotência do homem, ele mostrou toda a fraqueza do homem, toda a debilidade. Não há sistema de saúde que possa comportar, não há dinheiro que possa conter, não há nada, não tem nada nesse momento que o ser humano ele possa dizer, eu vou me agarrar a isso. Mas para nós que somos os filhos de Deus, nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós sabemos a quem nós podemos recorrer e devemos nesse momento. Nós como igreja devemos nos posicionar. E eu meditava esses dias, né? E eu me lembrava da passagem do livro de Esther. Para você que não conhece, vou tentar falar muito rapidamente aqui. Esther, né, que era aquela história da órfã, da exilada, a Esther saiu lá de Jerusalém na época do cativeiro babilônico, né? Estava na cidade de Suzã, morava com seu primo e ela se tornou ela se tornou esposa do maior rei da época, né? Que governava todo o império, desde a Índia até a Turquia. Então, era um império muito vasto mesmo. E ali teve uma conspiração
para que matasse todo o povo judeu, que exterminasse o povo judeu. E o primo dela tenta intervir junto ali a ela, e ela, né, ele hesita com medo, e ele falou: se você se calar agora, certamente virá para os judeus outro socorro, né? Se não for por você, então eu acho que nesse momento o que nós podemos fazer é nos posicionar como igreja. E Estela, ela promulga ali um jejum para que ela aceitasse, que alcançasse favor, né, junto ao rei. E é muito interessante, se você puder, você ler a história de Esther, e a gente ali viu que realmente Deus, ele operou milagre. Por que eu estou falando isso? Quando nós olhamos para a Bíblia, que nós vemos as batalhas, tudo aquilo que Israel passou, que venceu, que antigamente tinha realmente muitas guerras, até mesmo quando nós olhamos para Israel hoje, nós pensamos que era assim, um povo muito numeroso, muito grande, mas na verdade todos os feitos que aconteceu com Israel é porque a mão do Senhor intervia a favor de Israel. Israel, na verdade, comparado aos outros povos, era muito minúsculo, ela era uma mancha ali no meio do mapa, né? Somente alguma coisa muito irrisória. E a gente vê que sempre Deus era com Israel e fazia assim coisas extraordinárias. E eu quero convocar você, a partir de domingo, nós nos fecharmos em jejum, clamando a Deus, porque assim como foi com o povo judeu naquela época que Mordecai falou que tinha o decreto que era para exterminar o povo judeu, nós estamos com uma sentença sobre a nossa vida. Nós estamos com uma sentença hoje, humanamente falando. Eu sei que você deve pensar nisso quando nós olhamos para a situação do nosso país, nossa estrutura. Quando nós olhamos para o nosso povo, que fala-se muito em lavar água, tem gente que nem tem água, nem para beber, nem para as coisas básicas. Então, quando nós olhamos, é mais ou menos como se houvesse esse decreto que Mordecai recebeu. É como se houvesse uma sentença ali de extermínio. Mas o povo se fechou em jejum e oração e clamou a Deus, e Deus mudou a sorte. E eu quero dizer para você, esse jejum ele vai ser um jejum assim de um opcional. Nós não sabemos, né, como será a nossa vida, o nosso desenrolar. Nós não sabemos se vai ter racionamento de alimentos. Nós não estou querendo apavorar você, mas o mais importante disso tudo é como até o pastor Lucinho postou uma passagem muito interessante lá em Isaías, né? Entra para dentro do teu quarto e ora e deixa que a ira dele passe. Então, que a gente possa rasgar o nosso coração, que a gente possa se derramar diante do Senhor, clamando pela sua misericórdia, clamando pela sua graça, né? Porque graça é tudo o que nós precisamos, mas nós não merecemos. E clame como se realmente estivesse dependendo disso a sua vida, porque na verdade está. Essa peste é uma peste diferente, porque ela nos faz pensar na coletividade. Se nós não agirmos em coletividade, não vai adiantar nada que nós fizermos o nosso esforço. Então, há um decreto, há uma ordem para que as famílias se recolham. Nós que somos cristãos, nós temos que ver as coisas pelo outro lado, nós temos de ter uma visão dentro, de perguntar a Deus qual é o propósito de Deus nessa situação, o que o Senhor deseja nessa situação. Nós não devemos nos desesperar como as pessoas estão desesperadas, apavoradas, desesperadas mesmo, né? Mas nós devemos perguntar: Senhor, o que Tu queres disso? E essa tem sido a minha oração. Eu falei: Deus, eu sei que quando eu olho, eu não vejo solução. Senhor, quando eu olho, não tem esperança, mas eu clamo pelo Teu milagre. Eu clamo que Tu, Senhor, glorifica o Teu nome. Tu é tão grande. Nós temos esquecido da Tua grandeza. Nós temos esquecido de te dar a devida honra, o valor, a glória que Tu tens. Então nos traz isso novamente, nos traz esse amor, nos traz essa paixão, que em meio a isso tudo
nós possamos nos fortalecer como igreja e amar, começar amando dentro da nossa casa, tirando os deuses dentro da nossa casa. Temos levantado altares estranhos dentro da nossa casa, temos amado mais a televisão, temos amado mais o celular, temos amado mais a internet, temos amado tantas coisas e colocamos Deus em segundo plano. E a primeira coisa que Deus deu a Moisés: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as tuas coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então, esse momento é um momento de quebrantamento, é um momento de crise. Vai passar no nome de Jesus, um dia vai passar e nós temos de estar firme, mas eu conto com vocês, igreja. Não é hora de nós baixarmos os braços, não é hora de nós devemos nos curvar sim, mas nós devemos nos curvar em quebrantamento, devemos nos curvar em arrependimento. E eu quero convocar você, o jejum ele é opcional, mas mais do que isso, o que depende mesmo é a nossa sorte. O jejum ele não muda Deus, mas ele muda nós. E isso interfere diretamente na ação de Deus. Então, que Deus nos ajude. Aceite o nosso jejum de uma maneira agradável e que a gente comece limpando as mãos, limpando o nosso coração e que nós nos acheguemos a Deus na certeza que Ele se chegará a nós. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos capacite, porque no nome do Senhor Jesus nós venceremos e daremos testemunho e anunciaremos a obra do Senhor no nome de Jesus. Amém.